Muito obrigado, Carol. Vamos começar, então, o nosso segundo painel do dia. É um prazer ter vocês aqui com a gente. O relógio já está contando ali. E, secretário, eu sei que o senhor talvez tenha que sair antes, então, Zeina, mais uma vez, então, grosseiramente, como não comecei no outro painel com a presidente Renata, não vou começar com você também, porque o secretário tem que sair, não apenas pela gentileza com as damas, mas pela competência, é claro, começaria com você. Mas o secretário talvez tenha hora e fique à vontade para sair se for necessário, secretário, por favor. E é claro que o nosso primeiro assunto, como secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é falar do tarifaço e como nós estamos tentando fazer essas negociações. A gente viu o vice-presidente Alckmin, ministro Alckmin, tentando fazer essa negociação. Na semana passada tivemos, passado ou retrasada, o ministro Haddad sendo cancelada a reunião que ele teria com o secretário do Tesouro. Pergunto o quão difíceis estão essas conversas, mas como elas podem ficar ainda mais difíceis se de alguma forma utilizarmos esse tarifaço para fazer política. O quanto que isso pode nos prejudicar ainda mais nessa questão tão desafiadora que é a posição americana neste momento frente ao comércio mundial. Bom dia, secretário. Muito bom dia, Zeina, bom dia, ministro Jobim, meu xará, Márcio, muito bom dia a todas e todos, é um privilégio estar na companhia de vocês. E o tema da atualidade, o tema da nação hoje, não é? A questão do tarifaço. Agradecer o João, agradecer a família toda da Esfera, que me convidou para estar presente, e é uma honra, como eu disse. Essa questão nos remete, Márcio, se me permite, a questões que vão muito além da política eleitoral. Ela é de natureza política, porque o gesto dos Estados Unidos e a decisão do governo norte-americano, é óbvio, tem um conteúdo político inegável. É o reposicionamento dos Estados Unidos na geopolítica mundial, com todas as implicações que isso tem. A minha geração cresceu, se desenvolveu, acreditando que nos Estados Unidos da América o que se pregava era o contratualismo, né? O contrato social e o fortalecimento das instituições do multilateralismo. Desde a década de 40, 45 para frente, o mundo assistiu a tudo isso. E o que o presidente Trump faz é uma aposta no mercantilismo, que é o jogo direto entre a nação, entre as nações, e claramente com uma posição de estabelecimento ou de ampliação das chamadas zonas de interesse dos Estados Unidos, que já tinha na década de 60, agora está voltando, um isolamento da Rússia em relação à China. A Rússia tem que ser aliada invisível dos Estados Unidos, da disputa da Guerra Fria, né, da época da Guerra Fria. E aí o Brasil, nesse contexto. É evidente que não se pode fazer política eleitoral com esse tema, porque esse tema é ruim, do início ao fim. Ninguém vai ganhar. Todos perdemos com a questão desse tema. E nem acho justo falarmos que o governo brasileiro tem tido uma posição, entre aspas, aproveitadora, não é, do ponto de vista eleitoral, porque não falta no governo quem identifique só efeitos deletérios do que nós estamos vivendo. Ninguém conseguiu identificar até agora o que pode ser bom. No primeiro momento, a defesa da nação, da soberania, encanta a todos, mas isso não se transforma em apoio político, eleitoral, todo mundo sabe disso. E a eleição é daqui a um ano e tanto, né? A eleição para a presidência ou para o executivo, legislativo, então tem que separar esses temas, tem que ficar muito separado. Agora, negociação, como o nome já sugere, é bilateral, né? É diálogo, não é monólogo. E o governo norte-americano, desde a primeira ordem executiva, tem deixado claro que o propósito é, de fato, impor a tarifa de 10, 25, 30, dependendo do caso, e independentemente dos fatores comerciais. Vejam, tarifa
imposto de importação, ou nos países que adotam imposto de exportação, é instrumento fiscal, né, de arrecadação, eventualmente de regulação, mas não pode ser uma barreira. As barreiras não tarifárias é que são criadas, fitossanitárias, proibição de ingresso. No caso norte-americano, não tem nenhuma lógica comercial, porque o Brasil não é deficitário na relação com os Estados Unidos. O Brasil é o 7º maior superávit comercial dos Estados Unidos. Olha que interessante, hein? Eles acumulam um superávit, coisa que não acontece com outros países, não acontece com o Brasil. E acontece com o Brasil porque o Brasil, uma parte da sua indústria de transformação, reexporta para os próprios Estados Unidos. A gente compra e reexporta para os Estados Unidos. Então, a nossa pauta não beneficia exclusivamente o Brasil, beneficia a própria indústria norte-americana. A balança comercial, no final, fecha positivo para eles, então não havia razão para estabelecer sequer aquela primeira ordem executiva dos 10%. Mas quer me parecer que os tais 10% que foram fixados para todo mundo é o novo normal dos Estados Unidos. É interessante isso. E aí eu volto a falar um pouco além da questão do tarifaço, né? O Trump, adota uma política contrária à política desenvolvimentista que caracterizou sempre os Estados Unidos. Ele adota uma política protecionista, né? Coisa que no Brasil aconteceu muito, aquela ideia de substituição de importações pela produção local, etc. Parece que ele está fazendo isso, querendo trazer de volta a manufatura para dentro dos Estados Unidos, o que é um grande problema para ele. E vai se tornar um grande problema. Eu não estou apostando contra, só estou imaginando, porque você calcule o seguinte: há quem diga que o custo do iPhone montado na China é 60 vezes menos do que o iPhone que seria montado nos Estados Unidos. Para dar um exemplo, porque a mão de obra, a hora trabalhada nos Estados Unidos é muito maior, muito mais onerosa do que na China. Então, se ele imagina trazer de volta a manufatura que saiu dos Estados Unidos e se instalou na Ásia, sobretudo, por conta do custo da mão de obra, ele talvez venha a encarecer muito a produção, e os Estados Unidos correm o risco de perder a produtividade. Um outro problema, Márcio, eu acho que eu preciso me encaminhar. Sim. Um outro problema gravíssimo, e aqui a professora Zena, o ministro Jobim, que conhecem bem esse tema também, é o aparente rompimento ou dificuldade de relação que o governo norte-americano passou a ter com as universidades norte-americanas. A porta de entrada da riqueza norte-americana passa por investimento em ciência, tecnologia, em pesquisa científica. E a indústria da defesa, sobretudo a indústria de defesa. E ele, de algum modo, parece que rompe ou está estabelecendo novas regras com os institutos de pesquisa. Se os institutos de pesquisa norte-americanos deixarem de ser o que eles são e foram, e passar a produzir para fora e não para dentro, os Estados Unidos também ficam com gap em relação à China, em relação à Índia, sobretudo, né? Que são um país que continua investindo seriamente. Então, é nesse contexto, e eu estou fazendo comentários muito rápidos, né? É nesse contexto que a questão tarifária precisa ser compreendida. Os tais 10% parecem ser o novo normal, e o remanescente é usado como instrumento de persuasão, quase que numa guerra mesmo, né? Então, veja o que aconteceu com a Índia. A Índia fez um acordo de 25%. Vamos lembrar que o Modi, ele é de direita, ele é um aliado ideológico do Trump. Ele esteve lá, na Casa Branca, fizeram um acordo. 25%. Depois de 10 dias, mais 25% por conta da relação com a Rússia, que não tinha aparecido ainda, não é? Fez um acordo com a Indonésia, em que a Indonésia tinha 20% de tarifa, e a Indonésia garantiu open marketing, abre o mercado, zero de tarifa para as importações norte-americanas, e, em contrapartida, reduziu de 20% para 19% a alíquota do imposto. Então, é uma equação difícil, porque
ninguém pode ignorar o tamanho, a importância, a relevância, a grandeza dos Estados Unidos e da sua economia. Então, lidar com isso é mais difícil. No caso brasileiro, Márcio, e agora eu encerro, as negociações, se é que podemos chamar assim, elas vêm ocorrendo desde o dia 2 de abril. Reuniões técnicas e reuniões, sobretudo, com o Lutnick, que eu posso falar dessas, porque dessas eu tenho participado junto com o Geraldo, né, do ministro e vice-presidente. O presidente Lula incumbiu o doutor Geraldo de fazer essa interlocução, todo mundo viu, né, inclusive na regulamentação da lei de reciprocidade, e com o Lutnick. O Lutnick é o secretário de Comércio, de fato é quem negocia e tem acesso ao Trump. E o outro é o embaixador Greer, do USTR. Elas têm ocorrido de maneira bastante cordata, mas pouco produtiva, porque do lado de lá não vem uma contraproposta, infelizmente. Não vem. Mas, desculpa perguntar, qual foi a última conversa que teve com o secretário Lutnick? Foi há 10 dias atrás. 10 dias. 10 dias atrás. Deixa só passar a palavra agora para a Zeina. Zeina, porque é um momento desafiador, e é nesses momentos desafiadores que a gente percebe que lideranças nós temos nas nossas posições, nas nossas respostas, na tentativa de fazer uma negociação. Pergunto como você está assistindo esse cenário desse nosso ponto de vista, das respostas brasileiras, das posições brasileiras e do que a gente pode jogar para frente em cima das nossas respostas hoje, nesse problema gigante que é o tarifaço. Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui, agradeço o convite. Prazer é nosso. Ministro, um prazer estar aqui com você. Olha, eu acho que podia ser melhor, né? Eu acho que podia ser melhor. Claro que é fácil falar do outro lado, né, do balcão. Me desculpe, eu acho que a retórica do presidente atrapalha um pouco quando a gente olha a cronologia das falas do presidente com as atitudes dos Estados Unidos. Eu acho que prejudicou, diria o mesmo do ministro Moraes, acompanhando ali o que especialistas colocam, é que todas essas atitudes, entrevistas com a mídia internacional, falas aqui e ali, são interpretadas como provocações, né? Então, eu acho que poderia evitar esse tipo de coisa. Acho também que o pacote de ajuda podia ter outros ingredientes. Por exemplo, vou citar um aqui. Mudar o desenho do Fundo Garantidor de Exportação para que ele seja funding. Acho que não devia ser isso, né? Você poderia fazer muito mais se continuasse uma natureza de fundo garantidor e trazer o setor privado. O setor privado tem condições o que eu digo, os bancos, quer dizer, não necessariamente bancos privados, perdão, mas trazer os bancos, trazer o setor privado de uma forma geral para participar desse processo de decidir que empresas vão ser beneficiadas. Particularmente, às vezes as pessoas devem achar que os economistas são pessoas horrorosas, né? Mas, enfim, acho que essa contrapartida de emprego não é adequada para esse momento. Uma coisa é você fazer uma política industrial e colocar contrapartidas. A outra coisa, no momento que as empresas precisam se adaptar a uma nova realidade, elas precisam ter flexibilidade de gestão. Então, enfim, fico com receio também de jabutis ali no projeto. Acho que está se abrindo. A gente olha, por exemplo, recentemente o especialista, o Marcos Mendes, foi lá e destrinchou a matéria ali no Congresso, e assim, o espaço para jabuti está forte. Então, eu acho que tem coisas que mereciam um cuidado maior. Ao mesmo tempo, a gente não pode perder de vista também os nossos ativos. Nós somos um país que cada vez mais é visto como um parceiro confiável, pelo menos é assim que eu entendo a forma como o mundo nos encara, enfim, no agro é nítido isso. E a gente precisa aproveitar esses momentos de choque para traçar agendas de longo prazo. Fala-se tanto, o projeto do país e tal. Eu acho assim, são momentos para a gente discutir o quão fechada é a nossa economia. Se a gente tivesse hoje uma economia mais aberta, com mais acordos comerciais, a capacidade das nossas empresas de reorientarem a sua produção seria maior, teria uma flexibilidade maior. E uma inserção do Brasil, que eu acho que a gente é muito tímido nessa inserção. Mesmo na agenda de transição verde, acho que podia ter toda a discussão, crédito de carbono, enfim, tem dinheiro na mesa e parece que a gente fica patinando. Então, eu acho que
a gente não pode, me perdoa a franqueza, secretária, mas a gente precisa olhar mais o longo prazo. Acho que a gente fica muito preso em respostas ali e acho que a gente tinha que ter uma agenda mais ambiciosa, sabe? Muito obrigado, Zeina Latif. E aqui a gente está abrindo para as conversas francas, como tem que ser. E aí eu queria pegar um pouco da sua experiência, ministro Jobim, como membro integrante do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, e também do Executivo como ministro da Defesa, nessa sua experiência das duas casas, digamos assim, das duas posições, dos dois chapéus. E aí, alongando um pouco mais, não apenas o tarifaço, mas tivemos a tal da Lei Magnitsky, imposta a um ministro do Supremo, no final das contas, imposta ao país, porque, pela decisão do Supremo Tribunal Federal da semana passada, do ministro Dino, Lei Magnitsky não pode ser imposta aqui ao Brasil, não vamos levar isso em conta. No dia seguinte, as ações dos bancos despencaram na Bolsa, porque, como assim, eu tenho negócios nos Estados Unidos também, como é que... Entendendo a dificuldade, entendendo o desafio de todos os lados, mas eu queria ter a sua visão, primeira questão jurídica dessa situação, e como o nosso Supremo, e historicamente, de algum tempo para cá, a gente sabe como ele tem sido criticado por ser ativista. Eu queria ter a sua visão deste cenário sob a luz deste momento. E as decisões recentes do Supremo nessa questão já tão desafiadora como a Zeina nos coloca e o secretário também nos colocou, sobre tarifaço e incluindo a Lei Magnitsky. Bem, bom dia a todos, bom dia, Zênia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite feito. Eu vou botar uma premissa primeiro. Em relações internacionais e relações de políticas internas, não se escolhe interlocutor. O interlocutor está na mesa. E ofensas ao interlocutor inviabilizam o diálogo, o absoluto necessário diálogo. No caso específico do tarifaço, vocês observem que as ações feitas pelo pelo Geraldo Alckmin, a palavra Geraldinho vem do meu tempo de 87, quando fomos colegas. Bem, o Geraldo agiu com absoluta silêncio e dialogou fortemente. Pode-se dizer, inclusive, que grande parte daquelas exceções que foram postas ao tarifaço a nós foi decorrente das ações do Geraldo, estabelecendo uma conexão entre os empresários brasileiros e as contrapartes americanas. Lamentavelmente, isso não se deu em relação ao ministro da Fazenda. O ministro Haddad monta um diálogo importante com sua contraparte americana. Havia interesse efetivo da contraparte americana fazer esse diálogo, tanto é que liberou, de acordo com as informações que temos, as conexões, os links, etc., para esse diálogo, mas o ministro Haddad anuncia publicamente. Ora, anunciou publicamente, estava visto que não ia acontecer nada. Porque essas coisas não se faz no sentido de mostrar força ou importância. Foi um erro. Agora, eu creio que nós estamos numa situação mundial importante. Porque dentro da geopolítica, você tem um submundo, que a Zeina conhece muito mais do que eu, que é a geoeconomia, em que você passa a utilizar instrumentos econômicos para proteção de interesses políticos ou interesses econômicos de cada país. É o que está acontecendo. Que nós estamos, efetivamente, no fim, acabou o modelo da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o modelo de negociação do mundo, no multilateralismo, isso tudo desapareceu, a ONU perdeu importância, a Organização Mundial do Comércio está sem ninguém, não tem mais nenhuma capacidade, a própria Organização de Saúde Mundial também, ou seja, acabou o Bretton Woods. E nós temos que botar isso na cabeça que acabou. E trabalhar no diálogo, levando em conta esses fenômenos. Veja bem, vamos para o caso do Supremo Tribunal, que tenta, enfim, o governo Trump tenta influenciar uma decisão favorável ao Bolsonaro. Eu que conheço bem esse povo, sei que isso dá exatamente o contrário. O efeito é exatamente o contrário. O nosso ministro do STJ sabe muito bem disso. Toda vez que você recebe uma pressão pública, você quer provar que não se submete à pressão pública, ponto.
Houve um erro. Agora, vem a aplicação da Lei Magnitsky. Bom, observem, a decisão do Flávio Dino, se vocês olharem, porque, na verdade, muita gente fala sobre essa decisão e poucos leram. Foi tudo a impressão que veio no caminho. A decisão do Flávio Dino tem coisas óbvias, que diz respeito à não obediência de lei estrangeira no Brasil. Ou seja, não há esta territorialidade de lei estrangeira no Brasil, salvo se fundada em tratados nacionais. Está perfeita a decisão. Não tem efeitos. Mas não é disso que se trata. Não é disso que se trata. E que isso nós precisamos compreender, inclusive o Supremo precisa compreender. O que nós temos aqui é uma legislação americana, já de algum tempo em vigor, que viabiliza sanções a países e a pessoas. Se está bem sancionado ou não é problema interno, não vamos julgar se fez bem ou mal. Porque se nós começarmos a jogar pelo bem ou mal, não vamos fazer negociação nenhuma. Pois bem, no momento em que decidiu sancionar o ministro Alexandre de Moraes, no sentido de barrá-lo em negócios internos aos Estados Unidos, e que lá nos Estados Unidos se realizam, é o caso, por exemplo, das bandeiras de cartão de crédito, que tem bandeira nos Estados Unidos. Aí poderia, eventualmente, a bandeira não cumprir a decisão do sancionado e continuar negociando com o sancionado. Nós sabemos perfeitamente que terão sanções relativas. No caso específico do Brasil e dos bancos brasileiros, nós temos aí um problema de avaliação de risco. Todos têm agências, inclusive o banco do qual eu participo, tem agência nos Estados Unidos. Ponto. Segundo, as negociações internacionais são feitas em dólares. Terceiro, há um controle do sistema SWIFT. É evidente que com a participação, a decisão também dos europeus, que vão submeter o que decidiram os americanos. O problema é uma opção do Banco Brasileiro, porque não há uma ordem, não há nenhuma ordem do governo americano para que se cancele as contas correntes dos ministros do Supremo sancionados, eventualmente sancionados. Não há. E não vai haver nunca. O que vai haver é, faça uma opção. Mantenha a conta, ou submeta as sanções que serão atribuídas dentro dos Estados Unidos. E aí o que vai acontecer? Os bancos têm que fazer uma análise de risco. Qual é o risco maior? Fechar a conta do ministro do Supremo? Ou não fechar e submeter as sanções americanas, que podem ser multas altíssimas? Eu me lembro de um caso curioso, foi quando os Estados Unidos, uma agência dos Estados Unidos exigiu lá o nome de todos os depositantes americanos em contas de bancos suíços. O UBS e Credit Suisse dirigiram-se aos americanos e disseram, olha, não dá porque aqui temos sigilo bancário. Os americanos responderam, tá bem, então vocês não vão operar mais nos Estados Unidos. No dia seguinte, os bancos mandaram para eles os nomes, etc, etc. Um pequeno banco queria aproveitar desse problema, um pequeno banco sugeriu aos americanos, sugeriu aos depositantes americanos na Suíça, sugeriu o quê? Tragam dinheiro para cá, eu não tenho operações nos Estados Unidos. Resultado, os Estados Unidos proibiram a operação em dólar desse banco, acabou o banco. Então, o problema é a avaliação de risco, não é emocionalismos nacionalistas que vai resolver o problema. E o que está faltando, eu acho, realmente, é a capacidade de nós entendermos que em política não se escolhe interlocutor, seja ele quem for, goste ou não goste, gostar ou não gostar, ser inimigo, é problema pessoal, não é problema de país. E observem de que as negociações, os diálogos, principalmente do presidente Lula com o presidente Trump, estão interrompidos. Primeiro, por uma situação curiosa. O presidente Lula afirma de que não faria contato com o presidente Lula porque não foi avisado previamente por ele de que haveria essas medidas protecionistas. Esquece. Esquece. Tinha que fazer o contato. Se não quisesse atender, era outra coisa. Mas aí enfrenta. Está sujeito à humilhação? Pode estar sujeito à humilhação.
Mas faz parte do jogo político de resolver problemas. Quantas vezes nós apanhamos enormemente para resolver problemas? Mas levamos pontapé de todo jeito. Faz parte do jogo. Eu acho que nós poderíamos, lembrar claramente que os Estados Unidos, ou pelo menos o governo Trump, está tentando resolver um problema decorrente da hiperglobalização que começou na década de 80 e 90. As empresas americanas. No momento que começou a hiperglobalização, o que aconteceu? Entraram os asiáticos. Não só as empresas asiáticas, mas, fundamentalmente, a força de trabalho asiática, que fez com que empresas americanas saíssem dos Estados Unidos. Por quê? Para conseguir maior eficiência, considerando empregados asiáticos, que são disciplinados, não são reivindicadores. Aí você diz, mas não são reivindicadores, porque o governo não interessa. Se o governo chinês impõe isso, não interessa. O fato é este. E aí o que as empresas saíram de lá? Virou o quê? Uma queda imensa da capacidade de emprego dos Estados Unidos. Isso aconteceu e o Trump está tentando resolver o problema através, evidentemente, das suas idiosincrasias pessoais, que é problema que não nos diz respeito. Teremos que ter ciência de tal, mas não tentarmos justificar nossas posições, dizendo isso é impossível, porque ele está errado, ele é maluco, isso não tem nada disso, não importa. Eu acho que nós podíamos caminhar para uma conversa forte, lembrando que nós estamos sujeitos à força do império. Ponto. O império controla os negócios internacionais via o dólar. Tira-nos nós o dólar. Para onde é que nós vamos? Como é que nós vamos fazer? E aí acontece uma coisa importante. No momento que os investidores começam a ver esse barulho, os investidores saem antes. E aí o problema dos efeitos disso tudo é mais antecipado pela fuga dos investidores. Nós não estamos pensando nisso. A gente não sabe se as tarifas já começaram a valer, mas já temos informações, secretário, já chegam ao Ministério as empresas falando, sim, me cobraram 50% lá na entrada, isso já está acontecendo efetivamente? Não chega com essa intensidade, mas já há, eu me lembro da Embraer mesmo, muito preocupada no início, ainda, com os apontamentos de quanto custariam as exportações e as importações, mas lá no Ministério, especificamente, não nos chegou ainda nenhuma conta, assim, a empresa X ou Y. Tem a notícia de cancelamentos de contratos, alguns em que havia... sobretudo, foi muito noticiado, como pescados, frutas, etc. Nós tivemos ali cancelamento de contratos, algumas coisas depois se resolveram, porque o que já estava embarcado, né, e foi admitido, mas não há especificamente nenhum apontamento dizendo qual o custo, né? Agora, todos os acordos anunciados, Márcio, isso é importante, eles foram anunciados, mas os documentos não foram produzidos ainda, ou se foram produzidos, não foram divulgados. Então, a gente fala, ó, teve o acordo dos Estados Unidos com a União Europeia, mas ninguém viu o acordo até hoje. As bases é que são fixadas naquelas negociações que o presidente Trump anuncia, mas os acordos, especificamente, não. E há muita dúvida. Algumas nós esclarecemos nesses diálogos que o ministro Geraldo tem feito com o Departamento de Comércio para entender que tipo de acordo está sendo feito. Então, porque mesmo no caso da União Europeia, há algumas ressalvas na agricultura, na propriedade intelectual, que eles teriam também pactuado, mas ainda não conhecemos os termos. Aproveitando que o nosso tema é poder, capital e confiança no mundo globalizado, essa palavra confiança, a gente sabe como a nossa insegurança jurídica traz desconfiança a quem vem investir aqui no país. Agora, com tarifaço, talvez as coisas fiquem ainda mais nebulosas. Eu pergunto para você, jogando para o futuro, para o ano que vem, de olho nas eleições, insegurança jurídica, polarização política, o quanto que os investidores temem vir para cá, ou eles apostam mesmo assim? Queria ter um pouco a sua visão disso nos 45 segundos que nos restam, mas a gente pode esticar um pouco mais isso. Doutor, não me escute. Vou tentar assumir um cenário, né, que a gente não vai ter maiores... Perdão, tá bom agora? Assumindo um cenário que a gente não vai ter um quadro extremo por causa da Magnitsky, né, porque realmente a gente vai para uma crise
no crédito aqui. Assim, eu estou imaginando que, bem ou mal, a Casa Branca também é sensível a pleitos do setor privado, e aqui também vai haver algum cuidado em relação a isso para retirar essa insegurança que se colocou, né? Então, por esse aspecto, no relativo, a posição do Brasil ela não é ruim, ela é boa, né? No relativo. A gente não é, assim, somos, ironicamente, quer dizer, o fato de sermos uma economia fechada, isso é muito ruim para o médio e longo prazo, mas, neste momento, ajuda a blindar, né? Não é que a gente vai ter um impacto enorme do ponto de vista macroeconômico, e não é isso que se trata. Olha, essa sua pergunta é bastante ampla, mas eu diria o seguinte, eu vejo uma sociedade mais exigente, setor produtivo, uma sociedade mais exigente. Os indicadores econômicos, eles são bons, quer dizer, tinha que ser melhor, né? Não há dúvida em relação a isso. Se a gente tivesse mais ambição nas reformas, se a gente tivesse uma gestão da política fiscal que propiciasse uma percepção de compromisso dos governos, né, com a questão fiscal, e aqui vale a pena colocar essa decisão de o pacote de socorro ficar fora das metas, não foi sábio, porque era a oportunidade para chegar e falar, olha, a gente, se tiver que fazer contingenciamento, a gente vai fazer, mas isso aqui vai estar dentro da meta, vai estar dentro do orçamento. Não é nem pelo valor, é o símbolo, né, que você vai Isso, porque essa história de construir reputação é tijolinho que você vai pondo, né? Você vai construindo isso. Então, tem um simbolismo, você chegar e falar, olha, estou construindo aqui um esforço, né? E aí, se toda hora vem uma exceção, porque já são várias exceções que a gente está acumulando, cada hora é um evento, cada hora é uma exceção. Uhum. E o mundo mais difícil, e é evento geopolítico, é evento climático, cada hora é uma coisa. Então, assim, era muito importante, primeiro, lembrar que tem um intervalo ali de tolerância para a meta, para essas coisas, mas deixa ali, né? Enfim, eu acho que perdemos essa oportunidade. Agora, eu acho que a gente está falando de uma sociedade muito mais exigente, né? Do ponto de vista de carga tributária, do ponto de vista da inflação. Quando eu vejo a aprovação de presidente para o anterior, todos, é só subir a inflação, a aprovação do presidente cai. Isso aconteceu com o Bolsonaro também. Não tenha dúvida que a inflação cobrou um preço muito alto do Bolsonaro nas eleições, não tenha dúvida, machucou muito a classe média. Então, não é só os pobres, a classe média que vai todo dia para o supermercado e sente. Gente, nós temos que lembrar que a renda mediana no Brasil é R$1.000. A gente está falando que metade das pessoas do Brasil vive com até R$1.000. Isso é uma loucura. Então, primeira coisa, o nosso desafio é acelerar a reforma para ter mercado consumidor. É onde a gente pode ter diferencial, porque o Brasil é um país caro, com insegurança jurídica, então a gente tem que remover esses obstáculos para que a gente volte a ser um país com potencial de mercado consumidor, sendo que esse desafio ficou ainda maior porque a gente está envelhecendo. O IBGE colocou muito claramente, né, 2042, a população brasileira começa a encolher. O encolhimento da força de trabalho é antes. Então, assim, não tem muito jeito. A sociedade mais exigente, um desafio enorme para aumentar esse potencial, e aí, no caso, o mercado consumidor, e fiquei feliz, ainda que sejam, enfim, apenas afirmações vagas, mas acho importante no painel anterior, tanto Kassab quanto Baleia Rossi falarem de educação. Como é que vai ter mercado consumidor se você não tem pessoas que conseguem entrar no mercado de trabalho, ou uma parcela enorme entra e ganha pouco? A questão da educação não é só questão moral, é questão de crescimento do país. Então, assim, eu fico feliz de ver uma sociedade mais exigente, porque essa é a força motora para a política se oxigenar. Zeina Latif, Márcio Elias Rosa, ministro Nelson Jobim. Nosso tempo foi curto para tanta discussão, para tanto debate, mas eu acho que deixamos migalhas aqui, sementes que podem germinar na cabeça de cada um. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado.